Uma boa noite para todos, para todas. Chegamos em mais uma noite de estudo. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, agradecemos pelo dia e vamos, neste momento, estudar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo passado falamos sobre a origem do mal, como o mal surgiu. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Hoje vamos falar do plano da salvação. Deus, ele nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de te resgatar e resgatar toda a humanidade perdida. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Então, em Romanos 5:12 e 6:23, tem aí a resposta para essa pergunta: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado, verdadeiro ou falso? Gênesis 3, versículo 8 ao 10. Vamos ler assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, verdadeiro ou falso? Falso. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Ele abandonou o homem? Não. Falso. Não se importou? Falso. Procurou o homem? Verdadeiro. A terceira pergunta: qual a condição da natureza humana após o pecado? Verdadeiro ou falso? Vamos ler Gênesis 6:5, que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu nasci na iniquidade, Salmos 51, versículo 5, nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias 13:23, pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo, as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Mateus 15:19, porquanto do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Ela ficou mais santa? Falso. Tornou-se corrompida e depravada? Verdadeiro. Permaneceu como era? Falso. Mudou. 4. Quais outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4:18, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus
alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Romanos 7,17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 23 ao 24. Respondendo, quais outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. A quinta pergunta: que plano de Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Deus estabelece? O plano da salvação, que é o tema desse estudo. Deus estabelece um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 13. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Então, Jesus carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10,6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo é o conhecimento da verdade. Então, quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo. A salvação depende de nossas boas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 2, 8. Efésios 2, 9. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Sabendo, contudo, Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Então a salvação depende das nossas obras? Não. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. A salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem. Recapitulação: após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no nosso coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Seu compromisso de fé hoje: você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Sim, verdadeiro? Falso. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar sua natureza? Você quer entregar o coração a Jesus aceitando como seu Salvador? Então, responda aí nos comentários. O próximo estudo, vamos falar sobre muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa, mas como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Vamos aprender no nosso próximo estudo e vamos fazer a oração para finalizar. Senhor Deus, agradecemos por esse estudo, onde aprendemos sobre o plano da salvação e possamos aceitar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Espero vocês na nossa próxima segunda-feira. Forte abraço e até mais.